Há uma ferida que não cicatriza. Ela não vem de fora. Não é causada por um inimigo, por uma perda, por uma tragédia do acaso. Ela nasce do ato mais humano que existe. O ato de enxergar. Ver o que os outros não veem. Compreender o que os outros se recusam a compreender. Carregar uma verdade que não pode ser depositada em nenhum ouvido, porque nenhum ouvido foi construído para recebê-la. Essa é a ferida de Prometeu. Uma ferida tão familiar a todos nós e ainda assim tão desconhecida. Os gregos antigos contaram muitas histórias sobre a origem das coisas, isto é, a origem do fogo, dos deuses, das estações, mas poucas dessas histórias são tão perturbadoras quanto a de Prometeu. Perturbadoras porque, diferente da maioria dos mitos de origem, esta é uma história em que o presente dado à humanidade se torna um instrumento do seu tormento. Prometeu, cujo nome significa aquele que pensa antes, pertencia à raça dos titãs, os seres primordiais que antecedem os deuses olímpicos. Hesíodo, em seu poema chamado Teogonia, narra como Prometeu enganou Zeus na divisão dos sacrifícios, reservando aos homens a melhor parte da carne e entregando aos deuses apenas os ossos cobertos de gordura. A resposta de Zeus foi imediata e brutal. Retirou o fogo da humanidade, condenando todos à escuridão e à impotência. Prometeu, então, cometeu o ato pelo qual seria eternamente lembrado. Roubou o fogo do Olimpo e o devolveu aos mortais. A vingança de Zeus foi severa e de duas formas. Primeiro, contra Prometeu. O titã foi acorrentado a uma rocha no Cáucaso, onde uma águia devorava seu fígado todos os dias, e todas as noites o fígado se regenerava, para que a dor recomeçasse ao amanhecer. E segundo, contra a humanidade, Zeus enviou Pandora, a primeira mulher com seu jarro de maldições, inaugurando para a espécie humana uma era de sofrimento, doença e morte. Apenas uma coisa permaneceu presa dentro do jarro: a esperança. Mas o fogo de Prometeu carrega uma ambiguidade que vai além da simples narrativa. Na peça Prometeu Acorrentado, atribuída a Ésquilo, o titã não entrega apenas o fogo aos homens, mas também a esperança e o dom artístico, isso é, a capacidade de contar, a medicina, a astronomia. Antes de sua intervenção, os seres humanos tinham olhos, mas nada viam. Tinham ouvidos, mas nada ouviam. Vagavam como formas passageiras num sonho, confusos, perdidos, errando através de dias intermináveis. O que Prometeu rouba dos deuses e entrega aos mortais é, em última instância, a consciência. E é aqui que o mito deixa de ser uma história sobre deuses e se torna um espelho. Joseph Campbell reconhecia no roubo do fogo um dos motivos mais universais da mitologia humana. Em O Herói de Mil Faces, ao descrever o núcleo do monomito, ele escreve o seguinte: o herói pode derrotar ou conciliar o poder do guardião e adentrar vivo no reino das trevas, ou pode ser morto pelo oponente e descer na morte. Além do limiar, o herói viaja por um mundo de forças desconhecidas e, no entanto, estranhamente íntimas, algumas das quais o ameaçam severamente, enquanto outras lhe oferecem ajuda mágica. Quando chega ao nadir da jornada mitológica, ele enfrenta uma provação suprema e obtém sua recompensa, que pode ser representada como o fogo da dádiva que veio buscar, o roubo da noiva, o roubo do fogo. Intrinsecamente, trata-se de uma expansão da consciência, e com ela, a do próprio ser. O roubo do fogo, para Campbell, aparece em todas as culturas porque expressa algo que acontece em todas as psiques. Em cada civilização, alguma figura, seja um pássaro, um trapaceiro, um semideus, toma a posse do que pertence ao divino e o entrega aos mortais, e sempre paga por isso. O fogo é universal porque a consciência é universal, e o preço também. Epimeteu, o irmão de Prometeu, é a sombra complementar desta narrativa. Seu nome significa aquele que pensa depois, o ser que age sem refletir, que aceita o presente dos deuses sem desconfiança, que abre os braços para Pandora sem perguntar o que vem dentro do jarro. Se Prometeu representa o despertar da consciência, Epimeteu representa aquilo que permanece adormecido em nós. A parte que não quer saber, que prefere a inocência à verdade, que escolhe o conforto da ignorância, mesmo quando a verdade já está disponível. Nós carregamos ambos dentro de nós, e a tensão entre eles define grande parte da nossa vida interior. Existe algo profundamente paradoxal na consciência humana. Ela é, simultaneamente, a nossa maior conquista e a fonte de nosso sofrimento mais fundamental. Toda a tradição espiritual, todo o sistema mitológico, toda a psicologia de profundidade circunda essa mesma verdade incômoda. Despertar é um processo doloroso, e a dor é inseparável, mas também fundamental. Eric Newman, um dos discípulos de Jung, dedicou sua obra central chamada de As Origens e a História da Consciência a traçar os estágios dos arquétipos pelos quais a consciência emerge do inconsciente coletivo. Para Newman, a história da consciência humana segue o mesmo padrão que o desenvolvimento da consciência individual.
um processo gradual, doloroso e irreversível de separação. No estágio mais primitivo, a psique habita o que Newman chamou de Ouroboros, o estado de totalidade indiferenciada, onde não existe distinção entre sujeito e objeto, entre eu e o mundo, entre dentro e fora. Tudo é um. É o paraíso antes da queda, a era de ouro antes do roubo do fogo, o útero antes do nascimento. Não há sofrimento porque não há consciência. Não há consciência porque não há separação. O momento em que o ego se destaca do inconsciente é, para Newman, um evento central de toda a história psíquica da humanidade. É um ato de heroísmo e um ato de violência. A consciência se forma ao se arrancar do todo, ao romper da participação mística original, ao criar uma fronteira onde antes não havia nenhuma. Newman observa que esse processo é representado mitologicamente pelo herói que luta contra o dragão. E o dragão é sempre o inconsciente, a grande mãe, o estado de fusão original que ameaça reabsorver o ego antes que ele se consolide. Newman coloca da seguinte forma: o indivíduo médio permanece fixado no grupo, embora no decorrer do desenvolvimento seja compelido a abandonar a segurança original do inconsciente e desenvolver o sistema consciente, e a assumir sobre si todas as complicações e sofrimentos que tal desenvolvimento acarreta. Cada passo em direção à consciência é, portanto, um passo para longe do pertencimento original. Cada insight é uma pequena expulsão do paraíso, e não existe caminho de volta. Uma vez que os olhos se abrem, fechá-los novamente é uma forma de mentira. O mito de Prometeu encarna essa verdade com muita precisão. O fogo que ele rouba dos deuses e entrega aos homens é o fogo da consciência, a capacidade de ver, de distinguir, de compreender. Mas a consciência do roubo é imediata. Prometeu é acorrentado. A rocha a qual ele é preso é o isolamento radical daquele que enxerga mais do que o coletivo permite. A águia que devora o seu fígado toda manhã é o custo recorrente, diário, inescapável de saber. E o fígado de Prometeu, que se regenera toda noite, é talvez o detalhe mais cruel de todos. Toda dor que causamos na consciência cria uma espécie de ferida, que não nos mata, mas nos torna mais forte. Ela se renova, ela se oferece para ser devorada novamente. Acordamos cada manhã sabendo o que sabemos, e o preço se cobra outra vez. Jorg Harsch, em sua análise junguiana do mito de Prometeu, aprofunda essa leitura ao situar o Titã como uma imagem central de individuação, o processo pelo qual nos tornamos quem realmente somos, pagando o preço integral dessa transformação. Harsch coloca da seguinte forma: o desenvolvimento da consciência é o fardo, o sofrimento e a bênção da humanidade. Cada passo em direção a uma maior consciência parece carregar uma espécie de culpa prometeica. Algo que antes pertencia ao inconsciente é capturado e submetido à mente consciente. Aquele que adquire tal conhecimento sofre uma transformação que o separa dos demais. Sua consciência ultrapassa a norma coletiva. Ele atinge um discernimento quase divino, porém se torna estranho à humanidade. Essa é a tragédia estrutural da consciência. Ela nos eleva e nos isola num mesmo movimento. Quanto mais profundamente enxergamos, mais distantes nos tornamos daqueles que ainda não fizeram a mesma jornada interior. A dor desse isolamento é a vingança dos deuses, não como punição arbitrária, mas como consequência inevitável. Jung compreendeu isso em sua própria vida com uma clareza dolorosa. Nos anos de seu confronto com o inconsciente, entre 1913 e 1917, ele se viu radicalmente sozinho. As visões, as fantasias, os encontros com figuras interiores que mais tarde formariam o material de O Livro Vermelho eram experiências que ele não podia comunicar a quase ninguém. Sua esposa o ancorava no mundo externo. Seus pacientes lhe davam uma razão para mergulhar em si mesmo. Mas a jornada interior era solitária, tão solitária quanto a rocha de Prometeu. Jung, ao refletir sobre o confronto com o inconsciente, escreve: precisava sobretudo de um ponto de apoio neste mundo. E posso dizer que minha família e minha profissão foram esse ponto para mim. Era absolutamente essencial que eu tivesse uma vida normal no mundo real como contrapeso àquele estranho mundo interior. O inconsciente poderia ter me levado à loucura. Somente prestando atenção aos deveres cotidianos é que se pode ganhar um senso de sanidade e libertação, que abre a porta para o estado de espírito criativo. Há algo de profundamente prometeico nessa confissão. Jung descreve um homem acorrentado entre dois mundos. O mundo interior, com sua riqueza aterrorizante, e o mundo exterior, com suas obrigações corriqueiras que funcionam como correntes salvadoras. Sem essas correntes, sem esse ponto de apoio no mundo ordinário, o peso da consciência ampliada poderia destruí-lo. Prometeu, sem a rocha, não seria o herói liberto, seria um titã em queda livre. O próprio Nietzsche viveu essa tragédia de forma extrema. Ele, que proclamou a si mesmo o eremita de Sils Maria, escreveu num rascunho de seu último trabalho: "Eu sou a solidão feita homem." Sem uma âncora firme no mundo exterior, possuindo nada além do mundo inferior de seus pensamentos, que aliás possuíam mais a ele do que ele aos pensamentos, Nietzsche sucumbiu à irrealidade, ao horror e sofreu um colapso mental do qual jamais se recuperou. A lição é amarga e clara.
A consciência, quando ampliada, sem raízes no mundo concreto, devora aquele que carrega esse fardo. A águia de Prometeu funciona como um diagnóstico preciso. Falamos de titãs e de deuses, de psicólogos e de filósofos, mas o mito de Prometeu não teria sobrevivido 3 milênios se falasse apenas de figuras excepcionais. Ele sobreviveu porque fala de nós. Quantos de nós já tivemos a experiência de enxergar algo que todos ao redor pareciam não ver, ou se recusavam a ver? Uma dinâmica familiar tóxica que ninguém nomeia, um padrão de relacionamento destrutivo que se repete de geração em geração como uma maldição silenciosa, uma mentira coletiva num ambiente de trabalho que todos sustentam por conveniência. Uma vez que os olhos se abrem para essas realidades, fechá-las novamente exige um esforço que se parece como uma traição a si mesmo. Esse é o fogo de Prometeu na vida cotidiana. Cada momento de lucidez genuína carrega em si o estado originário do isolamento. Campbell, ao dialogar com Bill Moyers sobre a jornada do herói, captura essa dimensão existencial quando observa que o problema fundamental de toda a vida humana é psicológico. Em O Poder do Mito, ele formula o seguinte: os perigos psicológicos através dos quais gerações anteriores eram guiadas pelos símbolos e exercícios espirituais e suas heranças mitológicas e religiosas, nós hoje, na medida em que fomos descrentes, ou se crentes na medida de que nossas crenças herdadas não representavam os problemas reais da vida contemporânea, devemos enfrentar sozinhos, ou na melhor das hipóteses, com orientação apenas tentativa, improvisada e frequentemente pouco eficaz. Nós vivemos num mundo em que os mapas mitológicos antigos foram descartados, mas nenhum novo mapa foi colocado em seu lugar. Os símbolos que antes guiavam os indivíduos através das transições da vida, nascimento, iniciação, casamento, morte, foram esvaziados de significado ou reduzidos a meros rituais sociais. O resultado é que cada pessoa que desperta para a profundidade de uma própria existência psíquica se vê numa posição prometeica, carregando fogo para o qual não existem fogos de apoio, nenhuma comunidade de sentido que acolha o que foi descoberto. Pense na pessoa que, no meio de uma carreira estável e aparentemente bem-sucedida, percebe que seu trabalho não toca nenhuma parte essencial de quem ela é, que acorda todas as manhãs com uma sensação de algo fundamental que está faltando, mas o vocabulário disponível na cultura não oferece nenhuma palavra adequada para nomear essa falta. As palavras que existem como insatisfação, burnout, crise de meia-idade, são rótulos que domesticam a experiência sem compreendê-la. São tentativas de fechar os olhos depois que eles já se abriram. Ou pense naquele que, após anos de relações superficiais, descobre o que significa realmente estar presente com outro ser humano. Isto é, ao descobrir isso, ele percebe que a maioria das relações anteriores eram formas elaboradas de solidão compartilhada. Essa percepção não traz alívio, traz uma tristeza abissal e sem culpados, porque não se pode acusar ninguém de um sono profundo que é coletivo. Jung compreendeu esse fenômeno com uma precisão que ainda corta. Em seu livro, O Indivíduo Moderno em Busca da Alma, ele diagnostica a condição do homem moderno como alguém que perdeu o contato com as camadas mais profundas de sua psique e que paga por essa perda com uma neurose que nenhum ajuste externo pode resolver. Jung coloca assim: a ânsia por ganho de dinheiro, o trabalho imoderado, o desejo de posição social e os impulsos para cuidar compulsivamente da carreira são sintomas neuróticos tanto quanto o alcoolismo e qualquer outra perda de dependência. A neurose é sempre um substituto do sofrimento legítimo. Aquilo que escapa da consciência aparece mais tarde como destino. Sofrimento legítimo. Essa é a distinção crucial. Existe um sofrimento que nasce da recusa de olhar, e esse sofrimento é neurótico, circular, estéril. E existe um sofrimento que nasce do ato de olhar, e esse sofrimento, embora mais agudo, carrega dentro de si a possibilidade de transformação. O primeiro é o sofrimento de Epimeteu, que aceita o presente dos deuses sem questionar e depois se espanta quando o jarro se abre com dores, doenças e maldições. O segundo é o sofrimento de Prometeu, que sabe exatamente o que está fazendo quando rouba o fogo e aceita as correntes como parte do preço. Quantos de nós escolhemos o sofrimento neurótico simplesmente porque ele é familiar? Quantas vezes nos convencemos de que estamos vivendo quando na verdade estamos apenas repetindo? A rotina que anestesia, o relacionamento que funciona na superfície mas nunca toca o fundo, o consumo que preenche o tempo mas esvazia o sentido. Todas essas são formas de manter os olhos fechados no mundo que já ofereceu o fogo. O reconhecimento disso pode ser paralisante, mas também pode ser o primeiro gesto genuíno de quem começa a despertar. E então, chegamos ao coração do mito e ao núcleo do problema. O detalhe mais perturbador da punição de Prometeu reside na repetição, mais do que na dor em si. O fígado devorado pela águia se regenera todas as noites, para que o ciclo recomece todas as manhãs. O sofrimento de Prometeu não tem fim nem progressão. Ele não se torna algo suportável com o tempo. Não há adaptação, não há habituação, não há anestesia gradual. Cada manhã é o primeiro dia de tormento. Esse é o paradoxo central que o mito projeta. A consciência que liberta é a mesma que aprisiona. Ver claramente nos dá poder e, simultaneamente, nos condena a ver o que preferíamos não ver.
O fogo que ilumina também queima, e queima todos os dias. Nietzsche confrontou esse paradoxo de frente quando formulou a ideia do eterno retorno, pensamento mais pesado de toda sua filosofia. No livro A Gaia Ciência, ele propõe um experimento mental devastador. E se um demônio viesse até nós, da mais solitária das solidões, e dissesse que esta vida, exatamente como foi vivida, com cada dor e cada alegria, deveria ser vivida mais uma vez e infinitas vezes, sem nada de novo, sem nenhum alívio, sem nenhuma redenção? Nietzsche pergunta: você não se jogaria no chão, rangendo os dentes e amaldiçoando o demônio que assim falou? Ou você já viveu um instante tão imenso em que responderia: você é um deus e jamais ouvi algo tão divino? O eterno retorno é o teste supremo do despertar. Seria possível amar o ciclo, amar a águia, amar o seu próprio fígado sendo devorado e regenerado, amar as correntes, amar a rocha? Seria possível dizer sim à totalidade da experiência, incluindo o sofrimento que acompanha a consciência? Essa é a mesma pergunta que Prometeu encarna em seu rochedo, e ela admite duas leituras radicalmente diferentes. Na primeira, a regeneração do fígado é a garantia que o sofrimento nunca termina, uma condenação eterna, um inferno sem saída. Na segunda, a regeneração é a prova de que algo em nós é indestrutível, isto é, de que sua capacidade de sofrer conscientemente é também a capacidade de se renovar, de não ser destruído, de permanecer vivo apesar de tudo. A tensão dos opostos, esse conceito que Jung colocou no centro de toda sua psicologia, encontra em Prometeu sua expressão mitológica mais pura. A consciência é o dom da maldição, o fogo é a luz e queimadura, o despertar é libertação e exílio. Não existe solução para esse paradoxo, existe apenas a possibilidade de sustentá-lo. Nietzsche, em O Nascimento da Tragédia, já havia intuído que a cultura grega mais profunda não buscava resolver as contradições da existência, mas sim sustentá-las esteticamente. Os gregos não inventaram a tragédia porque eram pessimistas, inventaram-na porque eram fortes o suficiente para olhar o sofrimento de frente e transformá-lo em arte. Nietzsche argumenta o seguinte: é a consolação metafísica que nos arranca momentaneamente da engrenagem das formas mutáveis. Nós somos realmente, por breves instantes, o ser primordial e sentimos seu indomável desejo e prazer de existir. A luta, o tormento, a aniquilação das aparências nos parecem agora necessários, dada a superabundância de formas incontáveis de existência que se comprimem e se empurram para entrar na vida, dada a transbordante fecundidade da vontade universal. Os gregos compreendiam que o sofrimento que acompanha a consciência possui uma qualidade radicalmente diferente do sofrimento que nasce da inconsciência. O primeiro é trágico, e a tragédia para os gregos era a forma mais alta de arte, a mais próxima do divino. O segundo é patético, uma repetição sem sentido, uma dor que não transforma em nada. Prometeu no rochedo é uma figura trágica, não patética. Ele sabe o porquê sofre, ele escolheu o ato que gerou o sofrimento, ele não se arrepende. E nessa recusa do arrependimento reside algo que se assemelha à liberdade, uma liberdade paradoxal, porque coexiste com as correntes, mas que nenhuma corrente consegue retirar. Harsh, ao analisar a dimensão psicológica dessa recusa, observa que Prometeu recusa a submissão de Zeus, mesmo acorrentado. Ele mantém sua posição, sua convicção de que o ato de trazer o fogo aos mortais era justo. Essa obstinação, para Harsh, era uma imagem do ego que se recusa a recuar diante da pressão do inconsciente coletivo para retornar ao estado anterior da inconsciência. É o indivíduo que, tendo conquistado um nível de consciência, se recusa a devolvê-lo mesmo quando o preço é insuportável. Jung, em Símbolos da Transformação, conecta o motivo do herói acorrentado ao processo de individuação da seguinte forma: o autoconhecimento revela assim sua natureza paradoxal, é ao mesmo tempo um dom e um fardo. A dor desse isolamento é a vingança dos deuses, não como punição externa, mas porque aquele que se separa do inconsciente coletivo para ganhar uma perspectiva individual perde simultaneamente a proteção que a participação inconsciente no grupo oferecia. Ele está, como Prometeu, ligado ao rochedo solitário, abandonado por deuses e homens. A questão que permanece, a questão que o mito nos obriga a sustentar sem resolver, é se o fogo do conhecimento faz valer as correntes, se a consciência vale o preço da solidão que ela inevitavelmente traz. Se o despertar com toda sua dor é preferível ao sono confortável da inconsciência. O mito não responde, os mitos nunca respondem, eles apenas mostram. Mas o mito de Prometeu não termina no rochedo. Existe um detalhe que muitas leituras ignoram, talvez porque ela complica a narrativa trágica que preferimos contar. Prometeu é, eventualmente, libertado. Hércules, o herói por excelência, chega ao Cáucaso, mata a águia com uma flecha e rompe as correntes do Titã. A libertação de Prometeu é um dos episódios mais tardios da mitologia grega, como se os gregos precisassem de séculos para imaginar que o sofrimento da consciência pudesse encontrar alguma forma de redenção. Mas a libertação não desfaz o sofrimento. Prometeu não retorna ao estado anterior ao roubo. Ele não se torna inconsciente novamente. O que muda é a relação com a ferida. A águia está morta
mas as correntes deixaram marcas. O fígado não precisa mais se regenerar, mas a memória de cada manhã de tormento permanece inscrita no corpo do titã. A libertação de Prometeu é, em termos junguianos, uma integração, não uma eliminação do conflito, mas uma transformação em relação ao indivíduo com o próprio conflito. Campbell descreve esse momento da jornada heróica como o retorno com a dádiva, o ponto em que o herói, tendo conquistado o tesouro através do sofrimento, deve trazê-lo de volta ao mundo ordinário. Em O Herói de Mil Faces, ele observa: o primeiro trabalho do herói é retirar-se do cenário mundano dos efeitos secundários e dirigir-se àquelas zonas causais da psique onde as dificuldades realmente residem, e ali clarificar as dificuldades, erradicá-las no seu próprio caso. Isto é, dar batalha aos demônios infantis de sua cultura local e romper até a experiência direta e não distorcida daquilo que Jung chamou de as imagens arquétipicas. A dádiva que Prometeu traz, a que o herói sempre traz, é justamente aquilo que custou o sofrimento, uma consciência ampliada, um fogo que arde por dentro em vez de queimar por fora. O despertar que inicialmente se apresentou como uma audição se revela, com o tempo e com a integração, como o único caminho possível para uma vida que mereça o nome da vida. Mas essa transformação não acontece automaticamente. Ela exige algo de nós, exige que deixemos de resistir à ferida e passemos a habitá-la, que reconheçamos o sofrimento consciente como radicalmente diferente do sofrimento neurótico, não em intensidade, mas em direção. O sofrimento neurótico gira em círculos, o sofrimento consciente abre caminhos. Nietzsche, o mais prometeico dos filósofos, compreendeu isso quando colocou na boca de Zaratustra as palavras da descida. Zaratustra, após 10 anos de solidão na montanha, decide descer ao mundo dos homens, não porque encontrou uma resposta, mas porque sua sabedoria transbordou a ponto de se tornar insuportável sem alguém com quem compartilhá-la. Nietzsche, numa das aberturas mais belas da literatura universal, escreve assim: ó grande astro, que seria de tua felicidade se não tivesses aqueles que iluminas? Há 10 anos vens até a minha caverna. Já te teria saciado de tua luz e dessas jornadas sem mim, minha águia e minha serpente. Olha, estou farto de minha sabedoria. Como a abelha que juntou demasiado mel, necessito de mãos que se estendam. Quero doar e distribuir, até que os sábios entre os homens voltem a se alegrar de sua tolice e os pobres de sua riqueza. Para isso, devo baixar a profundeza. Essa frase, para isso devo baixar a profundeza, é o que torna essa passagem tão poderosa e que Zaratustra não desce por compaixão, desce por necessidade. A sabedoria que não é compartilhada se torna um peso morto. O fogo que não ilumina outros se consome a si mesmo. A consciência que permanece isolada se transforma na própria doença que pretendia curar. E talvez seja precisamente aqui o que o mito de Prometeu encontra seu sentido mais profundo. Não no roubo, não na punição, não na dor repetida, mas no retorno. O fogo roubado dos deuses só cumpre sua função quando é entregue. Consciência só se justifica quando serve a vida, não como teoria, não como conceito, mas como presença vivida no encontro com outro ser humano. Newman compreendeu que esse desenvolvimento da consciência, apesar de seu caráter inevitavelmente solitário, carrega como horizonte final a relação. O ego se separa do coletivo para não permanecer isolado, mas para retornar a ele com uma contribuição que só a separação tornou possível. Em As Origens da História e da Consciência, Newman formula da seguinte maneira: a centroversão persiste em assegurar que o ego não permanecerá um órgão do inconsciente, mas se tornará cada vez mais o representante da totalidade. Isto é, o ego luta contra a tendência inconsciente que busca dominá-lo, e em vez de permitir-se possuído, aprende a manter sua independência em relação tanto ao interior quanto ao exterior. A independência que Newman fala é a mesma que Prometeu conquistou ao desafiar Zeus, e a mesma que cada ser humano conquista quando ousa olhar para dentro de si com honestidade radical. Essa independência tem um custo, sempre teve, sempre terá, mas é somente a partir dela que algo genuíno pode ser oferecido ao mundo. Retornemos agora àquelas palavras que abriram este ensaio. Jung, velho e solitário, escreveu nas últimas páginas de suas memórias, confessando que a solidão de quem sabe demais nunca desapareceu completamente, mas acrescentando algo crucial: ninguém sente mais profundamente a comunidade do que o solitário. Essa frase carrega tudo. O solitário não está contra a comunidade, ele está mais profundamente dentro dela do que qualquer um que participe apenas por hábito ou por medo. A solidão de Prometeu, a solidão de Jung, a solidão de Zaratustra é paradoxalmente a forma mais intensa de pertencimento. O fogo que foi roubado dos deuses arde dentro de cada um de nós. Em alguns, arde como um tormento, a dor de ver sem poder comunicar, de saber sem ser compreendido. Em outros, arde como iluminação, uma presença silenciosa que transforma a relação com tudo o que é tocado. A diferença entre essas duas experiências do fogo é a diferença entre resistir à ferida e habitá-la. O sofrimento que escolhemos carregar conscientemente é radicalmente diferente daquele que nos carrega. O primeiro tem direção,
O segundo tem apenas peso. Prometeu foi acorrentado por ter dado fogo aos homens, mas o fogo continua aceso e talvez essa seja a sua única resposta que o mito ofereça. Não como uma resposta sem palavras, mas em imagem. O fogo permanece. As correntes podem prender o corpo, a águia pode devorar a carne, o rochedo pode isolar do mundo, mas o fogo permanece. E nós que carregamos dentro de nós tanto Prometeu quanto Epimeteu, o despertar e a recusa do despertar, a coragem de ver e o desejo de fechar os olhos, somos chamados a cada manhã a fazer a mesma escolha que o Titã fez diante dos deuses. O mito que vivemos pede uma resposta. A resposta é sempre a mesma: acender ou manter apagado, carregá-lo ou devolvê-lo, arder nas chamas da consciência ou adormecer em um sono profundo do inconsciente. De qualquer forma, o fogo te espera e nunca pode ser apagado, até que você o tome para si mesmo.